Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um dia aí com informações do Corinthians para vocês, informações de última hora. Vamos falar sobre situação do Augusto Melo. A situação realmente não é boa para Augusto Melo. Tenho novas informações para trazer para vocês. Vamos falar também sobre Corinthians e América de Cali, jogo decisivo para o Corinthians hoje, tá fiel? Vamos falar também sobre Roger Guedes. Tenho informações para trazer para vocês, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar do Coringão, nosso clube do coração. Fiel, já quero iniciar aqui, vamos começar aqui já falando, né, sobre Corinthians e América de Cali. Fiel, Corinthians que joga hoje um jogo decisivo e eu confesso para vocês que eu estou curioso sobre qual escalação Dorival Júnior deve trazer em campo. Lembrando que Dorival, por estar jogando 3 competições simultâneas, ele está começando a poupar jogadores. Jogador que joga um jogo provavelmente não joga o jogo seguinte, ou pelo menos não os 2 tempos, tá? E eu tô curioso porque realmente o Corinthians joga uma decisão, porque se o Corinthians empatar, aí que já tá difícil mesmo se ganhar, tá? Devido à classificação do Corinthians. Agora se empatar e perder, aí geralmente é o Corinthians dando adeus à classificação, porque o Huracan, ele pega o Racing, tá? Racing que tem 0 pontos na competição, não ganhou até hoje de ninguém. Então é realmente o Corinthians precisando de resultados combinados. O Corinthians vencer hoje e torcer para o Racing e tentar arrancar um empate do Huracan, para ir no jogo de volta entre Corinthians e Huracan, o Corinthians conseguir surpreender e aí quem sabe classificar em primeiro lugar. Lembrando que quem classifica em segundo vai para os playoffs, pegando aí o terceiro colocado da Libertadores da América, tá? Então, o que sabemos é que o Dorival, ele é um cara que gosta de Copas, tá? Campeão da Copa do Brasil, pelo Flamengo, pelo São Paulo, ele gosta desses tiros direto, que é essas Copas aí, que dá essa probabilidade aí de ser campeão mais rápido, né? Do que um campeonato tão longo assim, como o Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Dorival deve entrar em campo com força máxima, mas aí é uma suposição, tá, fiel? Se a gente vir de força máxima, a gente vem de Hugo Souza, Mateuzinho, a dupla de zaga que está jogando direto André Ramalho e Kaká, e aí na lateral, Fabrício Angileri já deve voltar, já que não jogou o jogo anterior contra o Inter como titular. Aí a gente vem no meio campo com Raniel e José Martínez, André Carrillo, tá, fiel? E Coronado, que seria uma opção. Coronado que fez um golaço contra o Inter, no ataque Memphis e Yuri Alberto. Esse seria o time titular do Corinthians, o time que o Corinthians tem mais forte hoje à sua disposição. Lembrando que o Rodrigo Garro não está nessa lista porque está contundido, tá? Mas também tem as opções dele entrar aí com o Charles, com o Alex Santana, assim como ele fez como o Novo Horizontino fora de casa. Mas por se tratar de uma partida decisiva para o Corinthians, pode ser que ele vai optar, desculpa, por essa primeira opção que eu trouxe para vocês aqui desse time titular do Corinthians, tá? Eu realmente vou ser bem sincero para vocês, eu gosto dessa ideia do Corinthians dar preferência para as Copas, priorizar essas Copas, porque elas dão premiações muito boas, elas dão classificação para Libertadores e aí te dá a probabilidade de ser campeão novamente, né? Corinthians que estava 6 anos sem títulos, ganhou o Campeonato Paulista e quem sabe pode aí conseguir uma dessas Copas com o Dorival Júnior, tá, fiel? Olha, mesmo que se o Corinthians classifique em segundo, é importante demais que ele vença essa partida, mesmo que ele vai para os playoffs, tá? Porque também o América de Cali já está na segunda posição, o Corinthians em terceiro. Se eu não me engano, está Huracan 7, América de Cali 5, Corinthians 4. Confira para mim aí, fiel, se eu estou falando bobagem aqui ou não, mas eu acredito que são essas as pontuações. Então, se o Corinthians ganha, ele encosta com 7 pontos no Huracan. Lembrando que o Huracan vai pegar o Racing, que é o time lanterna aí, que tem 0 pontos. Então, provavelmente, ele vai ganhar. Ele ganhando, ele vai a 10 pontos, tá, filho? Apesar que o Huracan vai jogar fora de casa. Ele indo a 10 pontos, mesmo que o Corinthians vença o Huracan na última partida, o Corinthians também encosta nos 10 pontos, tá? Então fica aí uma situação de tabela muito difícil para o Corinthians. Vamos torcer aí para uma zebra ou até um empate entre Huracan e Racing e nós só nos interessa realmente a vitória, tá? Então, eu acredito muito no trabalho do Dorival Júnior. O Dorival Júnior chegou com uma intensa moral com os jogadores, porque ele chega no Corinthians já dando a probabilidade de jogar com os jogadores que não estavam sendo utilizados. Então imagina a moral que esse cara ganhou. Olha, jogadores que não estão sendo utilizados,
Ele já chega e os jogadores já começam jogando no primeiro jogo dele, um jogo de estreia de Copa do Brasil. E aí o Corinthians vai e consegue vencer ainda. Então é um treinador que chegou com moral, é um treinador que sabe unir vestiário, sabe unir jogadores, não tem aquele negócio de panelinha pra cá, panelinha pra lá. Obviamente que ainda o Corinthians vai perder, o Dorival vai errar, como todo ser humano vai errar, mas de início está fazendo, obviamente, um ótimo trabalho no Corinthians, tá? E vamos sempre aqui, né, Fiel, como a gente sempre faz, chutar o placarzinho aqui. Qual o placar que vocês acham de hoje entre Corinthians e América de Cali? Eu acredito que será 2-0 para o nosso Coringão, nosso clube aí do coração. Chute seu placar, vamos ver se você é bom de chute aí, tá, Fiel? Lembrando que não tem nada de valores aqui de aposta, tá, Fiel? É apenas uma brincadeira que a gente faz aqui no canal. Combinado, Fiel? Então vamos passar para a próxima informação que eu quero trazer aqui realmente a situação do Augusto Melo. Por quê, corintianeiro? Você vai falar do Augusto Melo de novo, a gente já está cansado de saber que ele pode ser impeachmentado, que as coisas podem acontecer com ele, que o planejamento de contratações do Corinthians, o planejamento do mercado da bola pode cair por terra, pode parar todas, vamos dizer assim, as estratégias de contratações do Corinthians, todo o planejamento se o Augusto Melo sair do cargo de presidente, porque aí vai assumir o Osmar Stabile, aí é outra ideia, é outro pensamento, pode ter eleições internas para eleger aí um novo presidente, né? Pode até vir aí André Negão, André Sanches, pode voltar aí para o Corinthians, sim, renovação e transparência. Realmente é um Augusto Melo entregando de bandeja o Corinthians na mão. Então foi 16 anos de poder, 16 anos em que o Corinthians foi vítima dessa administração, um Corinthians na mão de empresários, para o Augusto Melo, que não é santo, tá? Já deu o que tinha que dar, tá, Fiel? Augusto Melo não é santo, vamos encarar a realidade, tá? Quantos aí diretores profissionais saíram da gestão do Augusto Melo? Vou citar 4 aqui de extrema importância. Yun Lee, tá? Diretor jurídico. Depois foi o Pantaleão, que saiu também, diretor jurídico. Aí a gente tem Rosalá Santoro, diretor financeiro, tá, Fiel? E depois aí o mais recente, o Pedro Silveira. Então, só esses 4 são muito mais. Só esses 4 são de extrema importância. 4 ótimos profissionais que chegam na gestão do Augusto e depois saem sem mais nem menos. Não existe essa do cara sair de lá sem mais nem menos. Algo está acontecendo na gestão do Augusto Melo. O Augusto Melo está perdendo muito poder político, tá, Fiel? E a informação que a gente tem que trazer para vocês é nova, é que foi protocolado já um novo impeachment de Augusto Melo, desta vez por déficit nas contas que não foram aprovadas, tá? Pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal e pelo CORE. Os 3 órgãos do Corinthians reprovaram as contas de Augusto Melo, que são um bruto de 800 milhões, um líquido aí de 500 e poucos milhões. É óbvio que existe aí a defesa do Augusto Melo, onde ele pede para abrir as contas que foram aprovadas do William Monteiro Alves em 2023. Augusto Melo acredita que tem lá uns 193, 194 milhões de dívidas do William Monteiro Alves, que está sendo somada na sua gestão. Isso diminuiria bem aí esse valor de 519 milhões, né, Fiel? Só que é uma grande questão aqui, tá? Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que renovação e transparência não dá para confiar. Não dá para confiar em integrantes da renovação e transparência, não dá para confiar em Romeu Tuma Júnior, não dá para confiar em Rubão, não dá para confiar em Duílio Monteiro Alves, não dá para confiar em Andrei Sanches, não dá para confiar no Conselho Deliberativo, onde a maioria é oposição, não dá para confiar no Conselho Fiscal, não dá para confiar no CORE. Pelo menos é a minha opinião. Só que números não mentem. Números estão lá. O Augusto Melo realmente passou da conta, realmente gastou muito em sua gestão e foi reprovado de forma correta, tá? Eu não vou aqui, desta vez, ficar do lado do Augusto Melo. Sei que não dá para confiar, mas números não mentem, tá? Também. Então, não foi aprovado de forma corretíssima. Não tem que aprovar mesmo. Tem que pegar no pé mesmo para mostrar que o Corinthians não é brincadeira. Não interessa qual presidente é. O Corinthians é uma instituição séria. Só que aí vem o caso que a gente não é bobo, né? Torcedor não é trouxa. Você é trouxa. Eu não sou trouxa. Eu tenho certeza que você também não é. Porque clube na mão de empresários. Clube 16 anos de inovação e transparência. Corinthians 2 bilhões de dívida.
Por que o Andrei Sanches nunca sofreu um processo de impeachment? Ah, mas porque o Conselho Deliberativo, o Conselho aí Fiscal e o CORE são oposição, né? Aí é a mesma aliada, aí não vai sofrer, né? Aí não tem como sofrer um impeachment. Por que o do William Monteiro Alves, que assinou confissões de dívidas para empresários? Mesma coisa, você vai sair da presidência, ó, Carlos Leite, eu devo para você 3 milhões, Bertolucci, eu devo para você 40 milhões, fulano, eu devo para você aí 30 milhões, e põe lá e protocola. O presidente assinando confissões de dívidas sem uma base, sem um teor, sem uma raiz provando aquela dívida. Isso o Inquilino, na época, junto aí com seus advogados, conseguiram grandes vitórias na justiça antes dele sair do cargo do Augusto Melo. Então você não tem uma base, você não tem um teor, você não tem uma raiz que prova que o Corinthians deve para aqueles empresários. E o Duílio Monteiro Alves assinou um monte de confissões de dívidas. Um cara que não abaixou a dívida do Corinthians em nada. E por que não foi reprovada as dívidas do Duílio? Por que não foi reprovada as dívidas do Andrei Sanches? Nunca! Nunca tiveram um processo de impeachment, mesmo que ganhassem aí um processo de impeachment. Nunca tiveram pressão, nunca tiveram nada, porque os empresários eram amiguinhos, então estavam todo mundo junto, era churrasquinho junto, era tudo bonitinho junto. Agora com Augusto Melo, que cortou os empresários no talo, que empresários hoje não mandam mais no Corinthians, trouxe recursos financeiros para o Corinthians, sim, isso é inegável, tá fiel. Trouxe bastante recursos para o Corinthians, aí esse cara não serve. Aí esse cara sempre vai ser, vamos dizer aí, assunto para pautas bombas, pautas que podem derrubar o presidente, não interessa o que ele faz, não interessa que ele pegou um Corinthians queimado no mercado da bola, não interessa que ele conseguiu valorizar a camisa do Corinthians, não interessa que o Corinthians estava 6 anos sem títulos, mesmo que foi um paulistinha, mas foi com a sua gestão que ele trouxe esse título, investindo em contratações com o Corinthians que não podia contratar ninguém. Então, se a gente for analisar a fundo, realmente não dá para confiar nesses órgãos aí que reprovaram aí as contas do Augusto Melo, tá, fiel? Não dá para confiar nas pessoas que lá estão, porque realmente já prejudicaram muito e muito o Corinthians, tá? Só que, protocolado um novo impeachment do Augusto Melo por contas reprovadas, dificilmente o presidente se mantém no cargo. Defendi o Augusto Melo aqui com algumas palavras, e contrapartida, o Augusto Melo está marcando reuniões com jornalistas, deve para jogar tudo no ventilador, não fez entrevista coletiva para explicar para o torcedor e também para as torcidas organizadas do Corinthians o porquê desses escândalos, o porquê que a imagem do clube está sendo manchada por causa do Augusto Melo. Então Augusto Melo vai em podcast, faz um monte de coisa, mas na hora do vão ver, dele aparecer e dele se explicar, até o presente momento ele não apareceu realmente, tá? E, cara, como eu falei para vocês aqui em vídeos anteriores, se for provado que ele é culpado, tanto na comissão da Vaidbet, como aí nessas contas reprovadas, tem que pagar pelos seus atos, não pode ser presidente do Corinthians, não interessa os seus benefícios. Se for comprovado algum tipo de ilegalidade na sua gestão, ele tem que responder pelos seus atos, porque o Corinthians é maior que qualquer presidente ou qualquer jogador que lá está. Certo, fiel? Mas agora esse impeachment vem muito forte e detalhe importante, a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, com todo respeito a Estupim, a Camisa 12, ao Pavilhão, a todas as organizadas do Corinthians, a Gaviões da Fiel é, para mim, na minha opinião, a maior torcida organizada hoje que tem no Corinthians. Ela simplesmente aí lavou as mãos para a situação do Augusto Melo. Lembrando que no primeiro processo de impeachment, na situação da Vaidbet, a torcida apoiou e apoiou demais o Augusto Melo, que inclusive, na minha humilde opinião, foi a principal aí força do Augusto Melo para não ter acontecido o impeachment já naquela vez, tá? Então foi graças a Gaviões da Fiel, a força que a torcida tem no clube. E detalhe, eles deixaram muito bem claro que mesmo se conseguiram o impeachment, não iam governar assim com essa paz que eles pensam não, porque o Augusto Melo naquela época estava trazendo recursos, explicando todas as situações, estava fazendo um Corinthians diferente. Só que aí foi escândalo, 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 contas reprovadas, escândalo, escândalo. Aí a torcida falou, alguma coisa tá estranha. Diretores saindo, diretor financeiro saindo, diretor jurídico saindo, sem mais nem menos. Opa, peraí, alguma coisa estranha tá aí. Então, sabe o que Gaviões da Fiel, o posicionamento dela hoje? Augusto Melo, não te apoio mais. Não apoio nem você, nem a oposição. Estou lavando a mão, desde que aí as coisas
ficam claras para ver quem são os culpados. O que a Gaviões e toda a organizada nunca deixou de apoiar é o Corinthians. É isso aqui, irmão, ó. É isso aqui que está sendo vítima de escândalo de pessoas que estão gerindo mal o Corinthians, tá? Esse clube, qualquer torcedor ou qualquer torcida organizada deste clube não vai deixar de apoiar o clube, que é maior que qualquer presidente aí, qualquer jogador. Então esperamos que essa situação possa se resolver o mais rápido possível, com o impeachment ou não, que as coisas ficam claras, que o Augusto venha a público dar suas declarações, para que tudo se resolva de forma clara, para que o Corinthians para de cair aí em sujeira, para de cair aí o nome do Corinthians sendo sujo aí por esses integrantes que se falam que é corintiano. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião, porque agora vamos falar sobre Roger Guedes, né? Tá vendo, fiel? Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Aqui traz uma informação atrás da outra para vocês, sem enrolação, direto no assunto do jeito que você gosta. Então te peço humildemente, se sim ou merecer, o seu like e a sua inscrição. Lembrando que trazemos 2 vídeos diários no canal, um aí meio-dia e pouco, ou meio-dia, e outro aí 6 horas, 6h30 da tarde já tá no ar o segundo vídeo do Corintianeiro. Combinado, fiel? Então vamos falar do Roger Guedes, porque muitos comentários chegaram para mim dizendo: Corintianeiro, você disse aí no seu vídeo que se o mercado da bola fechasse hoje, existia uma chance grande do Roger Guedes ser jogador do Corinthians e que o Corinthians teria uma proposta de até 3 milhões para o Roger Guedes, tá? Isso no planejamento Augusto Melo, tá, fiel? Agora, eu não sei se o Augusto Melo sair, se vai continuar esse planejamento. Só que a grande questão é, o Roger Guedes processou o Corinthians, vocês estão sabendo disso? Roger Guedes processou o Corinthians. Aí vem enxurradas de comentários, né? Parece que o pessoal fica ali, pega as informações do corintianeiro, anota no papel e fica ali na televisão olhando, na hora que sai alguma coisa contra, vai lá nos comentários criticar. Aí, cara, você mente muito. Como você disse que o Roger Guedes poderia vir pro Corinthians, sendo que ele processou o Corinthians, ele não tá nem pensando em Corinthians. Fiel, a informação, para quem não sabe dessa informação, vou trazer para vocês o seguinte, tá? Prestem bem atenção. O Roger Guedes processou o Corinthians em comum acordo com o Corinthians. O Corinthians já sabia que o Roger Guedes iria processar, porque eles já têm um acordo. Só que para esse acordo ser finalizado, tem que haver um processo, tá? Porque tem um recurso da CBF aí que ajuda o clube de alguma forma quando um jogador processa o clube. Eu esqueci, são três letras aí, 3 siglas que tem um nome, eu esqueci agora para trazer para vocês, vou deixar nos comentários, tá? Só que o Roger Guedes e o Corinthians já estavam sabendo e o Corinthians aconselhou o Roger Guedes a processar o clube para pagar na justiça, como se fosse uma formalização para o Corinthians conseguir este recurso que a CBF oferece. Então foi algo já combinado entre Roger Guedes e Corinthians, tá? História que Roger Guedes tem com o clube, óbvio que se ele tiver no seu direito, mesmo já tem jogadores aí que processou o Corinthians, que ganhou uma nota e depois vem jogar no Corinthians. É absolutamente normal. Se o clube deve, tem que pagar. Independente. Fiel, quem ama o Corinthians somos nós. Quem ama o Corinthians somos nós. O jogador é profissional. Só que essa história do processo do Roger Guedes é realmente porque foi uma formalização que precisava ser feito via judicial, tá, fiel? Então, o Corinthians e o Roger Guedes já têm um acordo de pagamento sobre a última passagem do Roger Guedes e o processo foi aconselhado pelo Corinthians. Vocês podem pesquisar no Google aí que vocês vão achar mais informações referente a isso, tá? Então, o Corinthians pediu para o Roger Guedes fazer aí o processo judicial para que possa pagar na justiça para o Corinthians aí ter esse recurso ao seu favor que a CBF oferece a quando o clube é processado. Certo, fiel? Estamos combinados, tá? Obviamente também que Roger Guedes no meio do ano pode ser novidade no Corinthians. Lógico que sim, tá, fiel? Já trouxe informações e vídeos bem anteriores aí referente ao Roger Guedes. Não saiu nada de novo, mas qualquer informação nova referente ao atacante eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então hoje, 6 horas da tarde, 5 e pouco, eu trago um vídeo para vocês, porque hoje tem jogo do Coringão. Certo, fiel? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!